Como constituir uma empresa em Angola é o nosso tema para hoje, com o nosso convidado especial Zacarias Jeremias, ele que é advogado, professor, que recentemente foi nomeado como presidente da Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores da Educação, Cultura, Desporto e Comunicação Social em Luanda. Olá, eu sou Maria Macosso e você está no Laboratório de Finanças. Zacarias Jeremias, seja bem-vindo ao Laboratório de Finanças. Obrigado, nós é que agradecemos o convite do Laboratório de Finanças. Estaremos sempre disponíveis para contribuir com alguns temas que possam ser sugestivos para o vosso canal. O nosso tema de hoje é como constituir uma empresa em Angola. É um tema bastante sugestivo e a pergunta que se coloca é: eu sou angolana ou estrangeira? Quero abrir uma empresa em Angola. Quais são os passos que eu devo dar? Bom, primeiro dizer que a constituição de uma empresa em Angola é um processo célere, é um processo rápido, passo e plenário, e que não carece de muita verba. Ou seja, no mesmo dia nós podemos constituir uma empresa. Quais são os passos que nós devemos dar? É preciso que a pessoa, no caso, o cidadão, pessoa singular ou coletiva, quando falamos de pessoa singular, estamos a falar de uma pessoa unipessoal que pretende constituir uma empresa, que ela também pode ser constituída por pessoas coletivas. Isto que significa dizer que duas ou mais pessoas também podem constituir a empresa. E para começar, nós precisamos saber que tipo de negócio eu pretendo ter para poder então constituir a minha empresa. Aonde é que eu devo me dirigir e o que eu devo fazer? Em primeiro lugar, nós devemos nos dirigir ao guichê único do empreendedor, é a instituição pública com certificação para poder então receber o cidadão que pretenda no sentido de constituir a sua empresa. No ato de constituição da empresa, deve levar o bilhete de identidade, o cartão de contribuinte. São os primeiros documentos úteis necessários para a abertura no ato de constituição da empresa. Existe algum impedimento, algum impasse para um estrangeiro abrir empresa em Angola? Ou o procedimento para um nacional e um estrangeiro é igual? O procedimento é o mesmo, difere apenas no nome a atribuir a esta empresa. Ou seja, tanto o cidadão angolano ou estrangeiro pode abrir a empresa. Dependentemente do tipo de empresa, ela pode ser aberta. O cidadão nacional pode abrir a empresa no guichê único do empreendedor. O cidadão estrangeiro deve dirigir-se à agência de investimento privado. Essa agência que tem autoridade para certificar o estrangeiro no sentido de constituir a sua empresa. O estrangeiro, neste caso, deve, no ato da constituição da sua empresa, ele tem de escolher um nome que pode ser estrangeiro, como também pode adotar um nome a nível local. Este nome não pode confundir-se com uma empresa já existente no mercado. No caso do cidadão angolano, tal como já dissemos anteriormente, deve dirigir-se ao guichê único do empreendedor, levando consigo o bilhete de identidade, o cartão de contribuinte e, neste mesmo ato de constituição, deve saber que tipo de negócio ele pretende vender, ou seja, o tipo de negócio que eu pretendo para poder lançar no mercado. Isto é saber o tipo de negócio e, por outro lado, o nome da empresa que eu pretendo. Ao constituir a empresa, o nome pode ser feito através da língua nacional ou então português. O cidadão angolano não pode abrir a empresa com o nome estrangeiro. O nome tem de ser obrigatoriamente nacional, em línguas nacionais de preferência, porque nós estamos no âmbito de resgatar os valores e neste âmbito de preferência que seja um nome nacional, mas pode ser em língua portuguesa, desde que o nome da empresa não se confunda com uma outra empresa já existente, porque as empresas já existentes elas estão devidamente registradas no guichê único, dali que ela não pode confundir-se com uma outra instituição. Para constituir uma empresa, eu só preciso do NIF, que é o número de identificação fiscal, a cópia do passaporte se for estrangeiro e se for angolano, a cópia do bilhete de identidade,
Só? E não só. E por outro lado, devo apresentar um estatuto que poderá então dirigir, ou seja, que será o documento orientador da minha instituição. Nesse estatuto deve constar obrigatoriamente o objeto do meu negócio, o âmbito de aplicação, o âmbito quer dizer aonde é que eu poderei aplicar o meu negócio, a sede da instituição é no mesmo estatuto onde poderá constar também o nome da empresa, tem de constar também no estatuto. Então, este ato de constituição carece do estatuto que a posterior tem de ser registrado, tem de ser registrado em Diário da República. Paga-se alguns emolumentos que não são altos, naturalmente. E este processo, hoje, o Estado abriu mãos aos cidadãos que tenham interesse em constituir uma empresa e, tal como já dissemos anteriormente, é um processo bastante célere que não carece de muitos documentos porque anteriormente nós tínhamos sérias dificuldades para constituir a empresa. O futuro empresário deve apenas dirigir-se ao guichê, marcar uma data em que ele poderá ir para constituir a sua empresa. É um processo muito rápido. Ok, então, eu tenho o bilhete, tenho o NIF e tenho o estatuto. Exato. Levo esses 3 documentos para o guichê único, com uma data marcada. Não tem complicações, não tem nada ao chegar lá? Não tem complicação alguma. Os técnicos estão disponíveis todos os dias para dar mais esclarecimento relativamente a essas questões. E o cidadão só precisa ter vontade e ter capacidade para poder. E também dizer que no estatuto deve também constar para além do âmbito e o objeto social da empresa, porque é preciso saber qual é o objeto social da minha empresa, deve constar no estatuto, e também dizer o capital social. O capital social é tão importante porque é preciso dizer que o capital social é algo intangível, ou seja, é um valor intangível, porque ele pertence à garantia de terceiros. O capital social é que faz a cobertura das dívidas no caso de falência ou insolvência da empresa. Então, é dali que o empresário deve definir o capital social da sua empresa. Este capital social deve estar frequentemente na conta da instituição para garantia de terceiros. Em caso da empresa contrair dívida com terceiros, este capital social serve como garantia. Ok. Temos aqui uma pergunta para fechar aqui. Eu sou empresária, né? Já passei nesse processo, já abri a minha empresa, ok, deu certo. Mas tinha necessidade de expandir o meu negócio para outras cidades dentro do território nacional. Os documentos são os mesmos, os passos são os mesmos, o que é que eu tenho que fazer? Tem algum impedimento, algo? Desde o momento em que a gente constitui a empresa, constitui a empresa, dali que nós dissemos, o estatuto deve definir o âmbito de aplicação da minha empresa. Qual é o âmbito? A minha empresa é local, é nacional ou é internacional. Então, eu devo definir já no ato de constituição da minha empresa. Tão logo esteja definido este passo, dizer que o âmbito é nacional, por exemplo, eu posso começar a definir a capital de Luanda, por exemplo, como sendo a sede da minha empresa, que ela pode mudar de Luanda para qualquer outra parte do país, e ali eu posso, à medida em que o meu negócio poderá se desenvolver, eu posso abrir filiais em outras províncias do país. Não precisa criar outros documentos, por simplesmente junto da província, do guichê único da província em que eu pretendo abrir a nova empresa, apenas apresentar o projeto junto à entidade local, para que eu possa pagar os impostos naquela província. Então, pura e simplesmente eu preciso criar as condições para abrir a minha empresa numa outra província. Não precisa um outro documento, um outro processo, ou poderia arranjar um novo alvará, não precisa isso. Pura e simplesmente preciso abrir a empresa, comunicar às autoridades locais, porque nós não podemos chegar a uma província por simplesmente abrir a empresa, naturalmente. Precisamos comunicar à administração local que eu, empresário da província X, porque o âmbito de aplicação da minha instituição é abrangente, então tenho a previsão de abrir a minha empresa na vossa província. É uma mais-valia para um governador, por exemplo, de uma província, quando o empresário apareça na sua província para investimento.
O investimento privado é importante porque ele garante postos de trabalho para os jovens que tanto se procura. Então, qualquer um dos jovens que tenha interesse em constituir uma empresa, e aqui, tal como dissemos, que o processo é bastante célere e é tão rápido que nem imagino. Uma pergunta me surgiu nessa abordagem. Eu tenho que definir no estatuto se a minha empresa vai ser nacional ou local. Exatamente. Imagino que eu no estatuto não pus que vai ser nacional porque eu não faço ideia, nem eu não tive ideia no início de como o negócio vai se expandir de uma tal maneira ou que vai crescer de uma tal maneira e tenho a necessidade de tornar ela nacional. Como é que eu faço? Neste caso, eu preciso, por simplesmente, notificar novamente o guichê único para poder fazer a alteração do estatuto da empresa. Ok. Altera o estatuto, imediatamente volta a publicar em Diário da República. É um processo, como dissemos, é muito rápido e é célere. Automaticamente tem abertura para o país para poder dar sequência aos seus trabalhos. Então, dali que nós estamos, é preciso ter cuidado no ato de constituição para evitar repetir a fazer o mesmo trabalho duas vezes. Quer dizer, eu não tenho hoje capital necessário para abrir empresas em todo o país. Sim. Mas todo investidor, naturalmente, pensa para o futuro. E pensando para o futuro, a previsão é que daqui a mais algum tempo eu possa ter capacidade financeira para ter abertura de empresa em outro local. E uma chamada de atenção aqui ao nosso jovem empresário. O alvará comercial é intransmissível, é pessoal. E nós temos visto situações de empresários que não está a realizar atividade financeira, ele passa o seu alvará comercial a uma terceira pessoa. Isto não se permite, é preciso que aquela pessoa que tenha interesse em investir possa criar também a sua empresa, porque o processo é muito rápido. E existem, inclusive, pessoas que alugam alvará, o que não é o correto, não é legal, e é preciso que se tenha em conta isso. O alvará comercial é pessoal, pertence ao empresário que tenha criado a sua empresa, e se for uma sociedade, pertence àquela sociedade de empresários que tenham criado a sua empresa. E, no caso de serem vários sócios da empresa, na definição do capital social, é preciso definir também qual é a cota parte de cada um. Por exemplo, nós somos sócios de uma empresa, precisamos definir se o capital social da nossa empresa, digamos que esteja avaliado em 100 mil kwanza, temos de saber qual é a participação da Maria Macosso, qual é a participação de Zacarias Jeremias. Nesse caso, se eu fosse o empresário e a senhora Maria fosse também a empresária, poderíamos definir. Eu ficaria com 60% e a senhora Maria ficaria com 40%, por exemplo. Como poderia ser o contrário, naturalmente. Não estou a dizer que a senhora tem menos do que eu, mas é apenas um exemplo. Nossa, é um exemplo. E por outro lado, também é que é preciso dizer que nas sociedades, e é um problema que temos tido com os nossos jovens empresários, quando nós somos sócios, é preciso ter atenção a um pormenor muito importante. Todas as decisões da sociedade têm de ser tomadas em conjunto. Não pode, o facto de um dos sócios ser o maioritário não pode tomar decisões unilaterais. Precisa consultar os demais sócios da empresa, incluindo aquele sócio que tem apenas 1%. Okay. Ele tem de ser consultado para saber o que se poderá fazer daqui em diante com a empresa em reunião, em ata, e é preciso aqui ter em conta as atas das reuniões da empresa têm de estar documentalmente guardadas na instituição. E é preciso que se tenha em conta isso, que todos os documentos da empresa devem estar devidamente guardados, porque as empresas depois há uma fase em que passa a fiscalização para poder controlar a organização interna da instituição. Tanto faz os documentos dos trabalhadores, da própria empresa, tem de estar bem organizado para que não caiam em situações de pagar multas, por exemplo. Exato. Qual é a recomendação que dá para os novos empreendedores, para investidores que querem investir aqui em Angola? Nós recomendamos que tenham coragem, que não é fácil ser investidor, naturalmente, tenham coragem e sejam persistentes nas vossas ambições e quando criarem um posto de trabalho poderão estar a salvar uma família que esteja desempregada. Então nós recomendamos aos nossos jovens que tenham um potencial para empreender, criem empresas, procurem
naturalmente a empreender para poder levar mais postos de trabalho e desafogar a falta de emprego que existe hoje no nosso território nacional. Ok, assim terminamos a nossa entrevista de hoje. Siga-nos nas nossas páginas das redes sociais, que vai estar aqui embaixo na descrição. Inscreva-se se você não está inscrito e ative o sino de notificação para não perder as novidades. E nos vemos até breve.